E no versículo 21 do Salmo 107 em diante, ele fala algo bem interessante que está relacionado à palavra que eu vou estar compartilhando nessa noite. Diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico da imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que ele levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Amém? Fecha seus olhos nesse momento, vamos orar mais uma vez, pedir que o Espírito Santo traga luz sobre nós, revele a sua palavra ao nosso coração nessa noite, de uma forma bem especial. Ó Deus, nós colocamos mais uma vez nossas vidas diante do Senhor. Queremos, Senhor, neste momento, voltar toda a nossa atenção dos nossos olhos, ouvidos, Senhor, da nossa mente, que o nosso coração, Senhor, esteja aberto, Senhor, para receber a Tua palavra, Pai. Ah, Deus, que o Espírito do Senhor semeie em cada coração aqui nessa noite a vida, Senhor, a vida abundante, ó Deus. Que o Senhor faça em nós aquilo que necessitamos, que o Senhor faça, Senhor, os Teus milagres e sinais, que o Senhor opere cura, opere libertação, Senhor, transformação de vidas, restauração, Senhor, a obra que é Tua, Senhor Deus, nós confiamos que assim será, Pai, pela Tua palavra, pela Tua promessa, pelo Senhor que é um Deus fiel, que é um Deus maravilhoso, que é um Deus bom, que é um Deus cheio de misericórdia e graça, Senhor. Move em nosso meio nessa noite, abençoa cada um que aqui está, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos uma palavra no domingo retrasado, e nessa oportunidade nós fizemos uma viagem geográfica pela região, de Israel, pelo mundo bíblico ali, e mais especificamente sobre o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades, como nós vimos. Sei que não são todos que estavam aqui presentes, e naquele momento a gente teve ainda alguns probleminhas técnicos que trouxeram aí algumas limitações do tempo, A gente acabou não aprofundando tanto no assunto principal que eu gostaria de compartilhar, e eu creio que hoje o Senhor vai nos conduzir de uma forma mais objetiva e alguns detalhes que são muito ricos, que eu vou precisar recapitular rapidamente com vocês, mas nós vamos poder compartilhar aqui. Eu creio que o Senhor tem coisas realmente grandes e maravilhosas para falar ao nosso coração. Primeira coisa que gostaria de enfatizar, acerca do Mar da Galileia, e para chegarmos neste assunto das tempestades do mar, que é o nosso foco, é lembrar que o mar não é de água salgada, Como falei, a outra definição para este Mar da Galileia é Lago de Tiberíades. Na verdade, é uma região de muita profundidade, e quando o Rio Jordão passa por ali, então aquela água fica, uma grande parte dela represada, e possui uma média de 25 metros de profundidade, aquela região do Lago de Tiberíades. A extensão dele é de 166 quilômetros quadrados, então é uma extensão de água muito grande, Essa água que vem ali, vem do degelo de montanhas,
né, que então formam inicialmente o Rio Jordão, chega ao Mar da Galileia, ao Lago de Tiberíades, e ali passa a continuidade do Rio Jordão até chegar no seu fim, onde ele deságua no Mar Morto, né? E uma outra coisa que nós mencionamos domingo passado, domingo retrasado, né, que foi muito importante, era sobre as cidades ao redor do Mar da Galileia, né, a quantidade de cidades que nós lemos na Bíblia, mas apenas fazendo a leitura bíblica nós não fazemos ideia da posição geográfica dessas cidades. Então nós vimos que Tibéria, assim como Cafarnaum, assim como Betsaida, assim como a região ali das 10 cidades, né, da Decápolis, 10 cidades próximas, né, todas elas relacionadas ali ao Mar da Galileia. E essas cidades, Corazim, né, e tantas outras, são palco de muitos milagres, muitos sinais que o Senhor faz ali naquele lugar, e o Senhor repreende duramente a essas cidades, inclusive porque após terem visto milagres, sinais, curas, multiplicação de pães em peixes 2 vezes, ainda assim mantinham um coração endurecido, que não se arrependia das suas obras, né? E por diversas vezes continuavam pedindo a Deus um sinal, pedindo a Deus pedindo a Jesus, né, como Deus, que estivesse provando ali que Ele realmente era quem Ele dizia que era, e não recebendo o seu reino. A dureza de coração daqueles homens fazia com que os sinais fossem manifestos pela misericórdia de Deus. Jesus declara em diversos momentos que havia compaixão no coração dele por aquelas multidões que padeciam, mas sem arrependimento, eles então não recebiam o principal que Jesus vinha trazer a eles, que era o seu reino, o seu evangelho. E isso aponta para nós que muitas vezes, né, passamos a ter um certo conhecimento de Deus e testemunhamos coisas maravilhosas de Deus, e ainda assim permanecemos com nossos corações também endurecidos e incrédulos, né, diante do Senhor. Isso é muito grave. E isso inclusive aponta para algo que foi mencionado aqui no começo do mês pelo pastor Sérgio na sua palavra, onde ele falou sobre Cristo, o pão da vida, e que muitas vezes nós queremos nos apegar aos milagres e sinais de Cristo para poder crer nele, mas acaba que na hora da verdade, irmãos, a força da nossa fé não está associada à quantidade de milagres e sinais que nós vemos, e sim ao quanto nós temos revelado dentro de nós acerca de Deus, acerca de Jesus. E é exatamente nesse ponto que nós vamos ver como as tempestades do mar provam a nossa fé e mostram que nós estamos muitas vezes tendo uma ideia errada para a nossa caminhada espiritual. Achamos que se Deus manifestar grandes obras, grandes sinais e grandes milagres, maior vai ser a nossa fé nele, quando que na verdade nós vamos poder cair no mesmo erro dessas cidades ao redor do Mar da Galileia. Ficaram apegadas aos sinais, pedindo ao Senhor constantemente para que fizesse coisas, e o Senhor então repreendendo a eles por causa da dureza de coração, e não recebiam dessa forma o reino de Deus. Então há uma necessidade de que nós venhamos a nos tornar discípulos maduros, e isso vai se decorrer principalmente nas adversidades da nossa vida, né? Então, falando mais especificamente sobre as tempestades que os discípulos enfrentaram ao atravessar o Mar da Galileia, eles atravessaram o mar várias vezes, né?
mensurei aqui ao certo quantas, até porque eu acho que os relatos bíblicos não mencionaram todas elas, mas dentre essas várias travessias, são duas dessas travessias que ocorrem uma situação de tempestade, e nós vemos ali que elas não são ao acaso, né? Muitas vezes a gente pode até fazer confusão ao ler em um evangelho uma passagem e achar que em um outro evangelho, por exemplo, se trata da mesma. É importante a gente ter uma relação bem clara de quando se trata de cada uma delas. Eu até tenho uma imagem aqui, a única imagem que eu vou passar, e depois 2 trechos de vídeo, tá? Para a gente não ficar preso a isso. Pode preparar aí aquela imagem. Eu até havia mostrado ela na vez anterior, mas aqui ela está além da imagem do mar da Galileia, com as diversas vezes que Jesus atravessou. Em 2 delas ocorre uma tempestade, né, dentro do mar, e que o relato bíblico então vai nos mostrar algumas situações que acontecem, que o Senhor quer nos ensinar através delas. E ali em cima, vocês podem ver nessa tabela, algumas, na primeira coluna datas, na segunda lugares, né? Então lugares ali provavelmente ao redor dessa região do Mar da Galileia, os acontecimentos que se dão nesses lugares, e ali os 4 últimas colunas, os evangelhos em que estão mencionados esses relatos e a sua ligação. Por exemplo, lá na região de Cafarnaum, o Senhor Jesus ele ilustra sobre o reino de Deus, ele usa parábolas para falar acerca do reino de Deus. Então você pode encontrar isso no livro de Mateus capítulo 13, do 1 ao 53, as mesmas menções que ele faz dentro desse trecho no livro de Mateus, tem no livro de Marcos, no capítulo 4, do 1 ao 34, no livro de Lucas, do capítulo 8, do versículo 4 ao 18, e no Evangelho de João não menciona a respeito disso, né? Enquanto há outras passagens que estão relatadas nos 4 evangelhos. Por exemplo, quando Jesus vai ali para Cafarnaum, no lado noroeste do Mar da Galileia, os apóstolos voltam da pregação e Jesus alimenta 5.000 homens. Está relatado então em Mateus, em Marcos e Lucas e João, né, a multiplicação dos pães e peixes para alimentar os 5.000. Então é interessante nós fazermos essa imagem na nossa mente para aquilo que nós estamos compartilhando, porque nos ajuda a compreender, não que você tenha que ter a localização exata, precisa de onde Jesus fez isso, mas pelo menos uma noção para saber aonde ele estava e o que as pessoas daquela cidade, então, como elas reagiram, qual foi a atitude e o que isso pode ser aplicado a nós. Vocês vão perceber que há muita coisa que de fato está associada a nossa viver, a nossa caminhada como discípulos de Jesus. Assim como aqueles homens eram discípulos de Jesus, estavam desejando caminhar com ele, né? Nós também desejamos isso e precisamos então dessas imagens para nos ajudar. Então eu vou usar principalmente a leitura de Mateus, tá? Para narrar os pontos em que nós vamos ver hoje, e vou complementar um pouquinho com os outros evangelhos nas passagens correspondentes. Então pode tirar a imagem, por favor. Quero que você então abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 8, para nós começarmos. Então aqui Mateus, no capítulo 8, nós vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 8, nós vamos ver no versículo 18, acerca da primeira vez que Jesus, ao atravessar o mar da Galileia com seus discípulos, ocorre uma grande tempestade. Vendo Jesus, versículo 18, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem,
Lá no versículo 23 agora, do versículo 19 ao 22, ele está respondendo a um escriba que pergunta sobre a sua pousada. Vai lá para o verso 23, vamos continuar. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, os irmãos vão preparar ali o primeiro vídeo, que chama Jesus acalma a tempestade, para nós vermos essa cena por uma filmagem aí bíblica. Enquanto eles preparam o vídeo, apenas dizer que no Evangelho de Marcos, no capítulo, você não precisa abrir, mas no capítulo 4, do versículo 35 ao 41, é onde Marcos narra essa mesma narração de Mateus, sobre os discípulos entrando no barco para atravessar para o outro lado. Uma grande tempestade acontece, Jesus estava dentro do barco, ele manda acalmar o mar e as ondas. Só que a única coisa que nós poderíamos, que eu no caso peguei, que poderia acrescentar ao texto de Mateus, que Marcos menciona, Mateus não menciona, mas Marcos menciona, olha só que interessante, no versículo 36 de Marcos 4, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Olha só, Mateus fala que seria apenas um barco, ao qual Jesus estava dentro, seguindo pelo mar. Em Marcos, acrescenta um detalhe que Mateus não fala, não quer dizer que Mateus estava mentindo ao que ele disse, mas que havia então uma informação aqui de que outros barcos também estavam ali ao redor, seguindo. Pelo que Marcos diz, nós podemos entender isso. Outra coisa interessante, que no versículo 38 de Marcos, fala que Jesus estava na popa do barco, ou seja, na sua ponta, e que ele estava dormindo sobre o travesseiro. Então, assim, não foi um cochilo ocasional. Jesus estava lá sentado no barco e deu uma cochilada, igual alguns irmãos às vezes estão aí sentadinhos, o ar-condicionado e tal, dá uma cochiladinha. Eu creio que você não está com intenção de dormir, não está fazendo esse pecado propositalmente, mas involuntariamente pode acontecer. Jesus levou o travesseiro, irmãos, ele estava deitado sobre um travesseiro, ele intencionalmente estava dormindo. Pense bem, foi ele que mandou entrar naquele barco. Foi ele que disse atravessar para outra margem. E ele foi intencionalmente levando o travesseiro. Será que ele sabia que essa tempestade ia aparecer? Primeira pergunta que eu deixo no ar para vocês aí. Vamos assistir aí esse primeiro vídeo, Jesus acalma a tempestade. Cala-te. Aquieta-te. Por que sois tão tímidos? Por que
que não tendes fé? Acender as luzes, por favor. Obrigado. Faltou a fala tão importante, inclusive para o que nós vamos compartilhar, do versículo 27, né, onde diz que quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem, né? Essa admiração que os discípulos têm acerca de Jesus com seu poder sobre as águas e o vento. Essa é a primeira vez, então, que aos discípulos atravessarem o mar, uma grande tempestade acontece, Jesus está dentro do barco, ele dorme e acontece essa situação onde os discípulos ficam desesperados, ele acalma o mar e o vento. Agora, qual é a outra vez que isso acontece? No livro de Mateus, ainda no capítulo 14, mais para frente um pouco, você pode abrir, por favor. Após a multiplicação de pães e peixes para alimentar mais de 5.000 homens, então Jesus ordena novamente os seus discípulos, mas tem alguns detalhes importantíssimos para você observar que acontecem dessa segunda vez. Então Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele não ia no barco, mas despedia as multidões. E despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Esta mesma passagem que Mateus relata aqui no seu capítulo 14, Marcos relata no capítulo 6, dos versos 45 a 56. Só que um detalhe extremamente importante: Marcos ele não menciona sobre a atitude de Pedro e a sua tentativa de andar sobre as águas. Olha só, se não fosse o relato então de Mateus, nós não saberíamos, porque também um outro evangelho que narra é João, não fala sobre isso, né? Então Mateus é quem descreve acerca de Pedro fazer essa tentativa, tentar chegar até Jesus andando também sobre as águas. E o que Jesus fala a Pedro ali é extremamente importante para nós também observarmos, né? Agora, Marcos acrescenta alguns detalhes que Mateus não menciona. Ele fala o seguinte, aqui no versículo 51, que subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. No versículo 52, Marcos diz o seguinte: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Olha só que interessante isso. Na primeira vez que eles atravessam o mar, muitos milagres já haviam acontecido. Eles entram no barco, Jesus está dentro do barco, acontece a tempestade, Jesus manda cessar, né? E eles ficam, né? Nossa,
Jesus, né, tem poder sobre o mar e os ventos. Jesus desce, então, eles descem em terra, vários outros milagres e sinais acontecem. O último deles, antes de entrar no barco, é a multiplicação de pães e peixes. Alguma coisa ali mexeu com aqueles discípulos e eles não conseguiram compreender do que se tratava. Provavelmente da declaração de Cristo como o pão da vida, era algo que os discípulos ainda não tinha caído a ficha deles. Então, essa segunda tempestade vem, só que com esse detalhe: Cristo não estava lá com eles, estava olhando eles de longe, né, acima do monte, e ele então vem andando sobre as águas, e encontra ali com os discípulos ficam assustados, achando que ele é um fantasma, né? Pedro faz prova dele, tentando andar sobre as águas, caminha por um pouco, a sua fé diminui, ele então acaba cedendo, caindo, e o Senhor resgata ele, e os discípulos, eles começam então a ter uma revelação maior acerca de Jesus, fazendo essa declaração: verdadeiramente és o Filho de Deus. Por que eles fazem essa declaração? Porque até aquele momento, algo ainda não estava resolvido dentro deles. Uma revelação de Cristo ainda estava faltando. Prestem atenção no que eu disse no começo. Milagres e sinais não são tão importantes quanto nós pensamos, para que a nossa fé no Senhor seja amadurecida, desenvolvida, fortalecida. Mas a revelação de quem Deus é, de quem Cristo é, isso sim, muda completamente a nossa atitude diante das circunstâncias. Pedro foi alguém que já começou a ter mais revelação acerca de Cristo do que os demais. Por isso ele faz o desafio de andar sobre as águas e encontrar ali o Senhor, né? Vou passar então agora o segundo filme. Bem de bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que essas duas passagens são muito valiosas, e esses detalhes podem nos levar a uma compreensão muito importante para a nossa caminhada cristã acerca de Jesus, acerca da maneira como nós lidamos com o sobrenatural e o tamanho da nossa fé
para avançar como povo de Deus, como igreja. O pastor Messias compartilhou uma palavra domingo passado, falando sobre a importância de nós sermos firmes com as decisões que tomamos. Uma vez que nós tomamos uma decisão no Senhor, não deixarmos ser movidos ou desistirmos com base nas nossas emoções ou nas circunstâncias da vida. Infelizmente é o que nós mais vemos acontecer nos dias de hoje. Momentos de morte, de tribulação, de dificuldade, tem feito muitas pessoas retrocederem da fé. E isso é a prova de que a nossa fé não estava firmada no Senhor, mas talvez em um certo convencimento que foi produzido em nós, às vezes por algum sinal que vimos. E eu não estou aqui desmerecendo os sinais, muito pelo contrário, irmãos. Eu acredito que à medida que a nossa revelação em Cristo aumenta e a nossa fé se firme e fortalece, os sinais passam a acontecer como uma consequência, como um resultado, mas não como algo que nós buscaríamos prioritariamente, ou que nós condicionaríamos a nossa caminhada com Deus por esses milagres e sinais. Isso é muito importante para nós observarmos. Agora, quando nós olhamos para essas duas tempestades, é impossível nós considerarmos uma coisa, que elas tenham ocorrido ao acaso. Na verdade, irmãos, tudo que Jesus fez, Ele declara que era com base naquilo que Ele via o Pai fazer. Ele tinha uma condução constante do Espírito Santo de Deus, que habitava nele, e Ele diz isso: olha, nada eu fiz de mim mesmo, senão o que eu via o Pai fazer. O Pai mostrava a Ele, e a prova disso é que o tempo dele de oração, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus habitando nele, constantemente, nós vemos aqui, antes dessa segunda travessia, que ele foi lá, e não foi por 1, 2, 3 horas que ele ficou lá, irmãos, foram 9 horas que Jesus esteve naquele monte sozinho orando, falando com o Pai, intercedendo pelos discípulos que ele via naquele momento. A comunhão dele era profunda e constante, então nada era feito por acaso, nenhuma cura sequer, nenhum sinal sequer. Há momentos em que as pessoas pedem a ele sinais, e ele chega e fala: não, nesse momento agora eu não vou fazer. Diferente de nós, não é? Alguém chega a você pedindo uma cura, pedindo que você ore por ele para ser curado. Você nem pergunta para Deus se deve orar ou não, você já pensa assim: é claro que Deus quer que essa pessoa seja curada, então eu vou orar por isso. E às vezes a gente se frustra, porque de repente nada acontece, até começa a querer colocar Deus na parede para dizer: por que Deus, né? Afinal de contas, tudo que Cristo fazia, irmãos, tinha uma direção, né? E nós também precisamos aprender mais sobre isso, sobre sermos direcionados pelo Espírito, e não acharmos que algo que aconteça em nossa vida, acontece por acaso, acontece porque, Deus não sabia que isso ia acontecer. Sabia sim, Ele sabia, e muitas vezes é Ele quem permite coisas acontecerem, mas sempre por um propósito. Eu lembro de uma vez a minha mãe perguntando a respeito do livro de Jó. Ela estava escrevendo para o e-book acerca desse livro, e aí tinha uma grande pergunta que ela fez, com base em tudo que ela havia lido, era o centro daquele assunto, acerca do sofrimento de Jó, ao dizer: por que o justo sofre? Eu acredito que grande parte do sofrimento da humanidade é sempre com base na consequência dos seus erros, mas há também situações em que as pessoas não cometem diretamente o erro e sofrem as consequências, passam por momentos de dificuldade e acham que isso é injusto. Mas uma clareza que nós temos ao ler o livro de Jó, e principalmente compreendendo pelo seu final, é que nenhum sofrimento diante de Deus, por mais injusto que pareça, é sem um propósito. Sempre há propósito nas situações difíceis da vida. Se nós estivermos com o Senhor, nosso sofrimento nunca será em vão, nunca será sem um fim proveitoso. Tudo aquilo que passarmos no Senhor trará algum proveito se nós buscarmos nele.
por isso Paulo fala que nós podemos nos gloriar nas nossas tribulações, porque elas vão produzir para nós um eterno peso de glória, mas porque elas também são usadas por Deus para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Mas para isso então é preciso nós compreendermos que as coisas que acontecem não são por acaso. Nenhuma dessas tempestades aconteceram por falta de controle de Deus, ou porque a soberania de Deus falhou naquele momento. Deus não sabia que uma grande chuva viria, ou algo desse sentido. Na primeira tempestade, isso é muito claro. A intencionalidade de Cristo em estar dormindo no momento em que a tempestade acontece, você acha que o balanço das ondas não iria despertá-lo, não, irmãos? Pelo amor de Deus, né? A água caindo, molhando, será que ele estava com sono assim tão pesado, né? Provavelmente havia um teste ali com a atitude daqueles discípulos. E o segundo fica mais evidente ainda, porque Cristo ordena eles a entrarem no barco. Olha só que interessante, ele não pede, ele ordena, ele diz: entrem nesse barco e atravessem para o outro lado. E o texto diz assim, que o Senhor lhes ordenou, e acrescenta esse detalhe para enfatizar que não foi assim uma sugestão, uma possibilidade. Que tal se a gente fizesse uma travessia pelo mar, né? Além do mais, irmãos, aqueles discípulos, eles eram experientes pescadores daquela região, né? Conheciam do mar, eles sabiam olhar o tempo e perceber as coisas, né? Então, eu imagino que na cabeça deles, eles ficaram assim: olha, da outra vez que a gente entrou nesse barco e estava com essa cara de chuva, uma grande tempestade, veio, a gente quase morreu, mas Jesus estava no barco, orou e acalmou tudo, mas agora a gente entra aqui e ele não está com a gente, né? Quem poderá nos ajudar se algo acontecer, né? E o que acontece é que quando eles entram nesse barco, a tempestade não vem por desobediência. Sabe o que a gente pode comparar aqui? Uma outra situação semelhante que a gente avalia sobre tempestades no mar, o caso de Jonas, não é? Jonas, ele provoca a tempestade no mar, porque ele desobedece a Deus, entra num barco que está indo para um lugar, enquanto Deus queria que ele fosse para outro, e lá em um determinado momento, uma grande tempestade vem, começa a destruir tudo, e o povo lá começa a apelar para todas as coisas, começa a lançar sorte para descobrir quem é o culpado daquela tempestade, medida do absurdo, que eles já estavam ali perdendo toda a noção, né, de naturalidade da coisa. Eles sabiam que tinha alguém ali que estava, né, causando tudo aquilo. E aí chega o caso de Jonas se entregar e dizer: é minha culpa, eu estou em desobediência com Deus, se vocês me jogarem, olha que ele sugere, né? Se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai parar. Isso acontece, né? Mas os discípulos não estavam em rebelião, em desobediência a Deus, eles estavam obedecendo ao Senhor. E isso prova também, irmãos, que as situações difíceis que passamos na vida não é somente por consequências dos nossos erros e falhas. Há muitas vezes que mas há situações em que realmente há um propósito. Isso fica muito evidente se nós olharmos a situação da tempestade. Como eu falei, esses discípulos, eles eram pescadores experientes. Quantas outras tempestades eles já haviam enfrentado? Por que essa seria diferente? Por que essa situação era tão complicada para eles, né? Nós entramos então numa outra situação. Vocês já viram aquele ditado: casa de ferreiro, espeto de pau? Há momentos que, independente do quanto somos experientes em alguma coisa ou habilidosos, se há um propósito de Deus em nos provar,
Não vale nada a nossa experiência, a nossa habilidade. Não vale nada, sabe, o conhecimento humano, a força humana para nós passarmos por aquilo. E foi exatamente isso que eu imagino ter vindo ao coração daqueles discípulos. Esse negócio de Jesus mandar a gente passar para o outro lado, não vir com a gente, essa cara de tempestade que está aqui, se é algo que Ele quer fazer, então a nossa experiência, o nosso conhecimento não vai resolver. Tanto que o texto diz que eles remavam com habilidade, mas eram resistidos. Não adiantava de nada, absolutamente nada. Eles estavam realmente à mercê daquela situação. Agora vamos para algumas verdades importantes que nós precisamos compreender. Apesar de Jesus não estar naquele barco, o olhar de Jesus era sobre os discípulos, era firme e constante sobre os seus discípulos. E nós, irmãos, muitas vezes temos a dificuldade de compreender isso. Nós achamos que o Senhor nos abandona. Nós achamos que nos momentos de dificuldade Ele não está ali conosco. Por quê? Porque nós não estamos vendo Ele. E essa era uma lição que com certeza o Senhor queria ensinar aos seus discípulos. E dizer, olha, não é porque eu não estou com vocês que o meu pensamento, que o meu olhar, que a minha atenção, que o meu propósito não permaneça na vida de vocês. E que sobre essa circunstância eu também não tenha poder. Não é o diabo agindo aí querendo tomar você da minha mão. Eu estou sobre essa circunstância. E ainda que você não esteja me vendo, mas o meu olhar sobre vocês é suficiente para lhes preservar a vida. E nós, irmãos, precisamos aprender isso. Nós somos muito apegados à ideia de ver para crer, de sentirmos seguro se temos algo a que nos apegar, de preferência visível. Então, se o dinheiro está ali na conta, se tem aquela reserva, você se sente seguro, se sente confiante o Senhor quer me mandar para a África, tá bom, Senhor, eu vou, porque afinal de contas eu sei que lá na conta tem uma reserva que eu posso usar em caso de necessidade. Agora, se o Senhor dá a mesma ordem para você e não tem o dinheiro na conta, aí você fala, Senhor, mas esse negócio parece complicado. Tomar decisões baseadas na nossa fé no Senhor é muito mais fácil quando a gente consegue ver algum tipo de segurança, de respaldo. Pelo menos o Senhor está aqui próximo para eu clamar e Ele socorrer e fazer as ondas cessarem, o mar se acalmar em caso de necessidade. Mas os discípulos não teriam Jesus presencialmente com eles para sempre. Na verdade, já estava próximo, nesse segundo caso, o dia em que Jesus não estaria com eles. Eles precisavam aprender então a lidar com as situações e permanecerem firmes, não pular do barco, não desistirem em alto mar, porque isso seria trágico, seria horrível, né? E outra coisa interessante, se Jesus estava então vendo os discípulos de longe, porque lá do monte onde ele estava, ele não deu a ordem para que o mar se acalmasse e as coisas se resolvessem logo? Por que esperar que ele chegasse até lá, caminhando sobre as águas, para que então entrasse no barco, e somente após Cristo entrar no barco é que fala que o vento cessou e o mar se acalmou? Olha que interessante. Não teria ele poder para dar o comando à distância, sendo que houve situações onde ele estava longe da pessoa e ele simplesmente deu a ordem, o comando, e aquela pessoa foi curada. E as pessoas certificaram que foi pela ordem do Senhor, naquele mesmo momento da ordem, houve a cura. Então, o nível de ganho aqui não está saturando. Por que isso? Outra coisa interessante que eu estive vendo, que muitas vezes o milagre que nós esperamos, ou o agir de Deus, não é baseado na nossa vontade, no nosso desejo. Não é pela nossa preferência que as coisas acontecem. Deus tem um jeito dele de agir. Se ele decidir de uma forma, é daquela forma que vai ser.
Você pode não gostar muito, mas o importante é que o resultado será melhor pelo modo operante de Deus, pelo jeito de Deus fazer as coisas. Haverá algo melhor do que simplesmente pela nossa preferência, que Ele faz do jeito que a gente já aprendeu, pelo jeito que parece mais fácil. Precisamos aprender a confiar no agir criativo de Deus. Se Ele decidisse ir nadando, se Ele decidisse se teletransportar naquele barco, a forma como Ele decidisse fazer era mais importante. A gente tem uma situação interessante para analisar sobre isso, que é o caso de Marta e Maria. Quando Lázaro fica enfermo, qual era o jeito que eles queriam que Jesus resolvesse aquela situação? Que Ele viesse imediatamente e operasse a cura sobre Lázaro, não é? Mas qual é o jeito que Jesus resolveu fazer? E depois de 3 dias, quando ele já estava morto, chegar e ressuscitar Lázaro. Olha só, dos 2 jeitos, Lázaro estaria curado e vivo, não é mesmo? Mas a preferência delas era que a situação fosse pelo caminho mais fácil, talvez menos doloroso. E não é assim que Deus faz. Ele vai sair do jeito que está mixado. Não é conforme a nossa preferência, é conforme o propósito dele, Esses master aí. é para a glória dele. Nós precisamos compreender e aceitar isso no nosso coração e não ficarmos desesperados ou revoltados contra o Senhor pela maneira como acontece. Seria tão fácil, Deus, se eu conseguisse resolver isso, seria tão fácil se eu pudesse obter a cura dessa maneira, seria tão fácil se tal coisa mudasse na minha vida, se a libertação acontecesse assim ou assado, se esse vício parasse desse jeito, se tudo fosse instantâneo, fast food, né? Mas não é assim que Deus faz. Ele muitas vezes vai usar um processo diferente da nossa preferência, mas o resultado será o melhor, produzirá glória para Deus, e isso tem que trazer paz ao nosso coração e confiança nele. Ele sabe o que está fazendo, né? A questão de andar sobre as águas, afinal de contas, né? Seria algum exibicionismo de Cristo naquele momento andar sobre as águas? Não poderia ser nadando mesmo, né? Eu acredito que até mesmo ele se transportar para o barco, né, seria algo assim mais né, espetacular, um efeito, né? Afinal de contas, a Bíblia fala de homens que foram transladados, né? Felipe mesmo, ele estava num lugar, de repente ele foi lá para um outro lugar, assim, na passe de, né, teletransporte. A gente fica tão vidrado nisso, nessa ideia de um transporte assim instantâneo, mas o que acontece é que naquele caso, o que Jesus estava transmitindo aos seus discípulos era que não apenas a sua voz, o seu comando era poderoso sobre as águas, mas até mesmo enquanto as águas não estavam acalmadas, ele tinha poder sobre elas. Lembre-se, as águas só param, o vento só cessa quando ele entra no barco. Significa que no momento que ele está andando sobre as águas, o mar está lá, agitado para um lado e para o outro, o vento está soprando. Tanto que Pedro, ao tentar andar sobre as águas, qual é o fator que leva ele a ficar em dúvida? Ele ouve o som, ele olha para o vento, ele vê o mar agitado, e isso afeta a fé dele. Ou seja, Jesus está andando sobre as águas, ainda que o mar e o vento estão ali operando. Ele não precisa acalmar o mar e o vento para andar sobre as águas. Ele passa por cima da dificuldade. E isso, irmãos, nos leva a compreender que nada afeta ao Senhor. Nada pode diminuir a sua soberania sobre as circunstâncias. Nada diminui o nosso Deus, nada compete com Ele, nada, absolutamente nada. Sabe, não é porque algo difícil está acontecendo que você vai olhar para Deus e vai ver se Deus é forte o suficiente para vencer isso. Porque eu acho que uma dor de cabeça Deus cura, mas um câncer já é complicado, exige uma energia maior de Deus para curar. Não, irmãos.
O poder e a soberania de Deus está acima de todas as circunstâncias, sejam elas pequenas, sejam elas grandes. O tamanho de Deus não muda conforme as circunstâncias. E isso é algo que seria uma lição preciosa a esses discípulos, e é uma lição preciosa para nós. Quando você está com um problema muito difícil de resolver, você compara aquele problema com a sua capacidade. Passe a comparar com o tamanho do seu Deus. Você percebe que os seus problemas ficam pequenos, minúsculos. E isso tem que produzir em você maior fé e confiança. Olhar e ter revelado dentro de você quem é Deus. Muda a forma como você lida com os seus problemas. Deve mudar. Senão você acaba diminuindo o tamanho do seu Deus, conforme os seus problemas. Agora, eu gostaria de entrar naquele ponto sobre por que os discípulos não tinham entendido o milagre dos pães. Ele acontece um pouco antes da segunda vez que a tempestade vem sobre o mar, quando Jesus não está e chega depois, né? Manda os discípulos sozinhos. Porque o coração deles estava então endurecido. E eu penso que, como eu havia falado já aqui, a visão deles acerca de Deus era muito ainda focada na religião, focada nos princípios religiosos, na ideia de um Deus que corresponde conforme ao nosso merecimento, e não faz as coisas por livre e espontânea vontade, graça, misericórdia. Esses discípulos, eles ainda tinham muito da religião judaica, das tradições, do apego àquilo que era ensinado pela lei. E quando Cristo fala sobre ele ser o pão da vida, quando Cristo fala acerca dele como sendo superior a Moisés, Moisés deu a vocês um pão que passava o seu efeito, mas aquilo que eu der a vocês comer vai mantê-los vivos eternamente. Sabe, a revelação muito poderosa que estava sendo transmitida a eles não era simplesmente um Senhor que agora não deixaria mais eles nunca morrerem de fome. O motivo pelo qual os judeus queriam fazer de Jesus rei, após a multiplicação de pães e peixes, era exatamente voltada para a sua necessidade. Se nós termos um rei que multiplica pães e peixes, nunca mais passaremos fome. Era mais ou menos o pensamento da mulher samaritana. Se eu beber da água que você me der, eu nunca mais vou ter sede, me dá então dessa água, porque eu não quero mais ser afetado pelas minhas necessidades. Mas Jesus estava dizendo, não, o que eu quero suprir em vocês é muito mais do que uma necessidade humana, natural, temporária. Eu desejo dar a vocês coisas eternas. É o destino eterno de vocês que está sendo mudado pelo que eu posso fazer na vida de vocês. Mas as pessoas que são apegadas a sinais, o foco delas é, eu quero meu pão e meu peixe hoje, e amanhã faz de novo. Não quer aprender com o Senhor a caminhar por fé, não quer jejuar, não quer caminhar indo além das limitações humanas, quer ter apenas, Deus abençoe o meu trabalho, que eu tenha dinheiro suficiente para poder fazer uma viagem de férias, que eu possa fazer isso, que eu possa fazer aquilo, que eu possa ter os meus filhos saudáveis, minha família saudável, que cada uma das minhas necessidades sejam atendidas. Não vê propósito no reino, não olha para o Senhor e pergunta, Deus, o que o Senhor quer realizar e operar, que vai produzir glória para o Senhor, para o seu reino, para alcançar vidas, para salvar outros para a eternidade. A gente foca muito naquilo que é natural e terreno e perde o mais poderoso de Cristo, que é a sua revelação em nós. Então, quando ele faz essa
repreensão a Pedro, alguns pensam assim: tá vendo? Pedro quis dar uma de bonzão, né? Andar sobre as águas, está aí, ó. Jesus repreendeu ele. Irmãos, Deus não repreendeu Jesus não repreendeu Pedro andar sobre as águas. Jesus repreendeu que naquele momento em que ele estava fazendo exatamente o que Jesus queria que eles fizessem, manifestassem ali a glória de Deus, aprendessem a andar por fé. Naquele momento ele permitiu que as circunstâncias e as adversidades e a tempestade enchesse de dúvida e medo o seu coração, e ele tirou os olhos do Senhor para olhar para essas coisas. Isso levou ele a cair na fé e a se afogar. Mas se ele mantivesse o seu olhar no Senhor, ele teria alcançado o propósito, ele teria sido com certeza recebido por Jesus e dito: muito bem, servo bom e fiel, é isso que eu espero. Ele seria exemplo para os demais. Então, não pense que o Senhor repreende a Pedro por ele tentar caminhar no sobrenatural, por ele decidir avançar em fé, experimentar algo mais em Deus. Sabe, nós muitas vezes nos assemelhamos muito a esses discípulos que ficam no barco, que não querem desafio, que têm medo de assumir alguma responsabilidade com a igreja, com o corpo de Cristo, porque tem medo em naufragar na fé, em se afundar. Mas eu creio que o Senhor quer despertar a nós nessa noite, irmãos, a confiarmos nele, a olharmos para ele e sermos ousados como Pedro foi, sermos corajosos como Pedro foi e aprendermos a lição que Pedro aprendeu. Não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé e avançarmos. É o que ele deseja. É assim que a glória dele vai se manifestar. Quantas vezes a palavra de Deus vai nos dizer: não tenham medo, não temais, confiem, creiam, caminhem. É só assim que algo vai acontecer. O que não está acontecendo vai acontecer conforme a nossa confiança em Deus, conforme a nossa capacidade de entregar a Ele o nosso medo e falar: Senhor, limpa o meu coração do que está me atrapalhando. Se é liderar uma célula, se é se envolver em alguma outra função ministerial, se é abrir um grupo ou qualquer coisa que envolva fé, sacrifício, dedicação no Senhor, crê que Ele vai manifestar o seu poder, o seu sobrenatural em nosso favor, que Ele não vai nos desamparar, que se por acaso começarmos a afundar, Ele vai estender a mão e não vai deixar que algo pior aconteça a nós, porque Ele é poderoso para isso, irmãos. Jesus não apenas estava sustentando o próprio peso, mas Ele foi capaz de levantar a Pedro. Ele é poderoso para sustentar cada um de nós pela sua mão de poder. Não precisamos ter medo. O texto de 1 João 4,18, você não precisa abrir, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós não precisamos ter medo das circunstâncias, mas o temor do Senhor, o reconhecimento de quem Ele é, vai trabalhar o nosso coração, vai tirar o medo para fora e encher no lugar o amor de que Deus cuida de nós, o amor de que Deus se importa com a nossa vida, o amor de que Deus não nos abandona, Ele não nos desampara, Ele supre as nossas necessidades, Ele é fiel e justo,
Ele é bom, Ele é misericordioso. E quanto mais caminharmos, irmãos, maior é a revelação que nós vamos obtendo de Deus, do Senhor Jesus. Quer ver uma coisa interessante? Na primeira tempestade sobre o mar, qual é a conclusão dos discípulos? Jesus é aquele que tem poder sobre o mar e o vento, amém? Após a segunda tempestade, qual é a conclusão dos discípulos? Que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Olha como cresceu, olha como evoluiu. Quer ver mais? No capítulo 16 de Mateus, o Senhor, após desconstruir as dúvidas no coração dos discípulos e ir trabalhando no coração deles, no versículo 13, ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Uns falam que você é João Batista, outro que é Elias, outro que é alguém aí, um grande profeta. Jesus vai e pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem responde? Pedro. E ele prontamente declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que revelou você, Pedro, mas Deus trouxe a revelação a você. Você deixou de me ver como um mero operador de milagres, você deixou de me ver como apenas um profeta, porque, irmãos, operador de milagres houveram muitos na Bíblia. Jesus poderia ser só mais um, não é mesmo? Talvez Elias, talvez Moisés, João Batista. Era o que as pessoas viam acerca de Jesus. Mas o trabalhar da tempestade levou Pedro a que conclusão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fala: esta revelação, Pedro, é poderosa, e é sobre ela que eu edificarei a minha igreja. É sobre essa revelação que todo o meu reino vai ser estabelecido sobre a terra. É essa revelação que eu quero que vocês vivam por ela, e ensinem ela, e transmitam às pessoas. Cristo não é, irmãos, um mero operador de milagres e sinais para atender às necessidades das pessoas que estão enfermas, doentes e pobres. Cristo é aquele que veio como Filho de Deus para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos tornar homens e mulheres de Deus, discípulos dele, a sua imagem e semelhança, para que nós manifestássemos a glória de Deus. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. É isso que Ele quer fazer nas nossas vidas, e qualquer coisa diferente disso será resistido por Deus. E nós seremos chamados homens de pequena fé, tímidos, covardes, medrosos. Não é isso que Deus quer para nós. Deus deseja ver homens e mulheres corajosos, impetuosos, obedientes, tementes não às circunstâncias, mas a Ele, que deem passos de fé, que caminhem para o seu propósito eterno. Gostaria então que você pudesse fechar os seus olhos onde você está. Nós pudéssemos orar nesse momento, pedindo essa graça do Espírito de Deus, que Ele revela em nós, que Ele produza em nós a imagem, a revelação verdadeira acerca de quem Cristo é. E com base nessa revelação poderosa, gloriosa, verdadeira de quem Cristo é, que Ele também produza em nós a imagem de como Ele nos vê, quem somos nós diante dEle. Oh Senhor, oh Deus, esta obra é do Teu Espírito, é Ele que faz em nós, Senhor. O Senhor subiu ao céu, não está aqui presencialmente, fisicamente, materialmente, mas pelo Consolador que o Senhor enviou a habitar a todo aquele que crê e recebe o Senhor.
Em espírito o Senhor se faz presente neste lugar, Jesus. E pode nesse momento mudar as nossas vidas, mudar a forma como temos nos relacionado com o Senhor, mudar a forma como temos reagido diante das circunstâncias da vida, a nossa postura como cristãos. O Senhor pode fazer esta obra em nós, Senhor. Eu clamo ao Espírito de Deus nesse momento, venha, Pai. Envolve cada vida presente aqui neste lugar, que está ouvindo, Senhor, a Tua palavra. E faz a Tua obra, Senhor. Ouve cada oração. Recebe a cada um agora diante do Senhor, Deus. Oh, Espírito, arranca o medo. Tira, Deus, essa timidez, todo o comodismo e conforto, Senhor, de nós. E vem mais uma vez nos mostrar, Senhor, aquilo que Tu queres para a igreja, para a Sua igreja, para o Seu povo. Coloque diante do Senhor cada vida aqui, Deus. Aproveite esse momento, irmãos. Fala com o Senhor. Ele está aqui diante de você. Fale com Ele. Ouça também Ele falar ao seu coração. Volte a sua atenção para Ele nesse momento. Não deixe que nada te atrapalhe.